Iniciando conexão Escriba Café. A conexão será estabelecida em 15 segundos. Bem-vindos ao Castelo de Louventure. Hoje celebraremos mais uma troca de ciclos. Hoje não vamos só narrar a história, vamos mudá-la. Senhoras e senhores, eu sou Christian Gurtner e esse é o podcast número 80 do Escriba Café. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Deixa eu me explicar. Primeiro, eu conheço o Deus de Paulo. Não é o Deus dessa religião morta e fajuta que você está. Se há algum católico entre nós aqui, que eu duvido muito, mas se tiver, está em busca. Você não pode sentir aquilo que nós sentimos sem experimentar o Deus que nós servimos. Não, pastor, mas eu sou carismático, eu até aprendi a falar em línguas, botaram na fita no rádio e eu decorei. Este avivamento é avivamento de Satanás. Máquina do Tempo Louventure. Iniciando o sistema. Há um pequeno trecho na obra O que Pensa o Homem, de Gabriel Gaspar, que diz: Eu sou aquela ideia que mais luta para sobreviver. E minha atividade nada mais é do que consumir a realidade. Pode imaginar então o quão nocivo eu sou para o homem, privando ele de qualquer contato razoável com a realidade? Para permanecer dentro do homem, me alimentando de realidade, tive que evoluir, aprender a iludir. Em troca, eu dou conforto e serenidade. Entorpeço sua mente e seus sentidos para que não me refuguem enquanto eu deliciosamente me alimento de sua capacidade de enxergar a realidade, eliminando como produto final de minha digestão e diretamente para suas mentes a fantasia. Aqueles que precisam desesperadamente de conforto costumam me procurar, e eu os acolho de braços abertos, contanto que estejam dispostos a abandonar a realidade. É hora de acabar com a ignorância. A ignorância é um veneno que destrói a humanidade. A ignorância causa mortes, destruição, sofrimento e, o pior de tudo, gera mais ignorância ainda. É um vírus que assola a humanidade desde o seu surgimento. A ignorância faz os homens buscarem respostas mágicas, acreditarem em fantasias absurdas, cria o fanatismo que mata e destrói. E cria também uma enorme fazenda de massas facilmente controláveis e exploráveis. Pode ser uma mina de ouro para alguns,
mas para a humanidade como um todo é só isso, um vírus que nos levará à destruição. Sistema online. Iniciar procedimento de viagem no tempo. Informar data de destino. Ano 415. Data de destino aceita. Sequência do tempo iniciada. Iniciando rotação cíclica. Sequência para a velocidade da luz iniciada. Todas as fases foram colocadas. Alexandria, ano gregoriano de 415. Era uma época turbulenta. O mundo estava prestes a ver Roma ruir, gerando a queda do Império Ocidental. No Egito romano encontrava-se Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande, e que há muito guardava quase todo o conhecimento antigo nas prateleiras de sua notável biblioteca. Porém, a história da Biblioteca de Alexandria começa há mais de meio milênio. Dizem que por insistência do filósofo Demétrio, exilado no Egito no ano de 280 a.C., que pregava ao rei Ptolomeu I que Alexandria deveria se tornar uma rival cultural de Atenas, deu-se início ao projeto da Grande Biblioteca. Nos últimos 2 séculos antes de Cristo, Alexandria já era uma capital do mundo helenístico, onde residiam e passavam pessoas de todas as partes do mundo. Era um centro cultural, onde a ciência e a filosofia podiam ser respiradas em cada esquina. Em 46 a.C., Júlio César toma Alexandria para acabar com as disputas entre Cleópatra e seu irmão Ptolomeu. Numa das batalhas navais, um carregamento de livros é acidentalmente incendiado e provavelmente vários volumes são perdidos, mas nada que pudesse comprometer o acervo mais importante da biblioteca. Para compensar a perda após a morte de Júlio César, Marco Antônio, em 41 a.C., doa mais de 200.000 volumes para a Biblioteca de Alexandria. Após o domínio de Roma, Alexandria prosperou ainda mais. Era a capital da ciência e da filosofia, visitada por grandes filósofos como Arquimedes e berço da moderna astronomia científica. Nessa grande fábrica de conhecimento chamada Alexandria, que surge a primeira grande cientista mulher de que se tem registro, Hipátia. No século V, o historiador Sócrates, o escolástico,
escreveu: Havia em Alexandria uma mulher chamada Hipátia, filha do filósofo Theon, que fez tantas realizações em literatura e ciência que ultrapassou todos os filósofos da época. Tendo progredido na escola de Platão e Plotino, ela explicava os princípios da filosofia a quem a ouvisse, e muitos vinham de longe receber os ensinamentos. Hipátia era bela e focada completamente na ciência e na filosofia, e por isso, dizem, nunca se casou ou sequer se relacionou com ninguém. Porém, era admirada e até adorada, não só por sua beleza, mas por sua pesquisa, seu conhecimento e ensinamentos. Principal representante do neoplatonismo, Hipátia estudava o homem e o universo, chegando a abordar novamente o tema do heliocentrismo, fazendo grandes avanços em suas pesquisas e estudos. Amparada pelo grande acervo da Biblioteca e do Museu de Alexandria, a filósofa também contribuiu com diversas obras para suas ricas estantes. Contudo, aqueles eram anos conturbados no Império Romano. Em Alexandria viviam lado a lado os judeus, os seguidores da antiga religião, os ateus e também os adeptos da nova seita que crescia cada vez mais e, na mesma proporção, se mostrava cada vez mais intolerante: o cristianismo. A biblioteca anexada ao templo de Serapis era amaldiçoada pelos cristãos, que consideravam ali o antro de toda a maldade pagã. A tensão religiosa aumentava cada vez mais em Alexandria. A intolerância religiosa ficava cada vez mais violenta. Os cristãos pregavam que tudo que não fosse de acordo com a Bíblia era demoníaco. Troca de ofensas e perseguições eram constantes, e não raro terminava em brigas e mortes. Estava tudo pronto para uma das maiores tragédias da humanidade. No ano de 391, uma multidão de cristãos enfurecidos, pregando palavras do Antigo Testamento e agindo em nome de Deus, mas liderados por bispos, dominaram a biblioteca e o templo de Alexandria. Os rolos e papiros que registravam milênios de conhecimento humano foram rasgados e queimados como lixo, desprezados como papel higiênico. Paredes e estátuas foram derrubadas e o que restou do edifício foi ocupado pelos fanáticos da nova seita. De forma incrivelmente ignorante, o futuro científico e filosófico da humanidade fora arrasado.
atrasando em séculos os avanços conquistados. Em seguida, os cristãos se voltaram contra os judeus, que passaram também a ser perseguidos. Hipátia continuou seus estudos, fazendo descobertas e grandes avanços, principalmente em astronomia. Mas os cristãos odiavam cada vez mais a filósofa. Com sua carga intelectual e grande conhecimento, ela era considerada como conselheira por várias figuras importantes na política, até mesmo por alguns ex-alunos cristãos. E isso preocupava Cirilo, o bispo de Alexandria, que via Hipátia como um empecilho para os planos de poder do cristianismo. O machismo cristão foi usado então para tentar desmoralizar e diminuir a influência de Hipátia. Vários políticos foram obrigados a se ajoelhar diante da Bíblia, que era lida em voz alta, principalmente os trechos que rebaixavam as mulheres e as colocavam unicamente como servas dos lares e reprodutoras. Em 413, os líderes cristãos, sob ordem de Cirilo, começaram a espalhar boatos de que Hipátia praticava magia negra e adorava Satanás. E por isso, os políticos a adoravam, pois ela os havia enfeitiçado. O golpe final de Cirilo se deu no ano de 415. Enquanto voltava para casa, Hipátia foi atacada por uma turba de cristãos. Levaram para um de seus templos, tiraram-lhe a roupa e, usando cascas de ostras, arrancaram-lhe a pele e a carne, destroçando-a ainda viva. Seus braços e pernas foram arrancados e espalhados pela cidade, e o restante de seu corpo queimado em uma pira. Morria ali um dos últimos pontos de luz da humanidade, que, junto com a destruição da Biblioteca de Alexandria, colocou nos ombros da religião a responsabilidade de séculos de penumbra científica, guiados pelas trevas do cristianismo e outras religiões tiranas. Após a morte de Hipátia, qualquer manifestação religiosa que não fosse cristã foi proibida em Alexandria. O mesmo se espalhou por todo o império, concretizando o domínio da igreja. Quase nenhuma obra de Hipátia sobreviveu. Perdemos naqueles anos obras importantíssimas de grandes filósofos. Grande parte do conhecimento humano tinha sido destruído. A escuridão criada pela igreja naqueles anos
só começou a se dissipar na Renascença, quando tudo que havia sido perdido mais de 1000 anos antes começou a ser redescoberto. Poderia ter sido diferente. Tantas coisas que perdemos. E se mudássemos a história aí, próximo ao 1º ano gregoriano? Eliminaremos da história o cristianismo e toda forma de religião que nos privasse da razão. Pode ser uma visão até ingênua, mas faremos isso para refletirmos sobre determinados conceitos. Iniciando o ciclo temporal. Rastreando o sinal. Cataclisma do tempo em 3, 2, 1. Sequência do tempo iniciada. Informar data de destino. Ano 0. Alerta. Daremos prosperidade e educação à maioria das pessoas, fazendo com que assim elas não busquem consolo, explicações e esperança em palavras mágicas e seres sobrenaturais que justifiquem seus infortúnios. Esse é o ano 0, o ano em que Roma está em seu auge e as religiões do Ocidente começam a perder força. Mas não há fome, não há miséria, e assim Jesus Cristo, um dos vários profetas de rua, não será repercutido. A filosofia leva o conhecimento a toda a população. A humanidade evolui e percebe cada vez mais que os demônios do passado podem ser facilmente desmistificados com a pesquisa e a razão. E enquanto vão perdendo a fé em seres místicos, os humanos percebem que precisam curar pragas e evitar catástrofes de forma racional. A biblioteca de Alexandria fica cada vez mais rica. O conhecimento acumulado em suas estantes é usado por vários outros filósofos e cientistas para seus estudos. Novas descobertas são feitas. Hipátia finalmente comprova o heliocentrismo, e a forma como o homem vê o universo muda completamente. As obras da filósofa se preservam após sua morte, de causas naturais, depois de uma vida vasta de contribuições para a ciência, assim como inúmeros estudiosos que vieram depois dela e puderam pensar livremente, sem limitações ou castigos. Sem deuses para abençoar ou castigar as plantações, o homem rapidamente começa a prever e, de certa forma, controlar a natureza. Novas invenções surgem a cada dia, deixando as nações racionais prósperas e evoluídas. Outras nações que ainda mantêm a religião recebem as boas novas das prósperas terras onde se cultua a razão e acabam perdendo a fé também. Não há mais profetas ou fanáticos religiosos nas praças públicas, e sim pensadores e sábios explicando o poder que o homem tem. Não há mais santidade da vida, há a santidade das relações e das ações. O homem percebe que ele é ilimitado e que é capaz das mais incríveis realizações. Começa a surgir um culto ao homem. Maravilhosas músicas com corais e orquestras são compostos para louvar o ser humano e a natureza. E rituais são criados unicamente para adorar a humanidade e todo o seu potencial. Não há mais proibições ou limitações para as mulheres, que abre mais ainda os horizontes do conhecimento, surgindo diversas cientistas e dirigentes com fabulosas contribuições para o planeta. Guerras são cada vez mais raras. Ao perceberem a força que a união de todos os homens gera para a vida de cada um no planeta, divisas começam a sumir. Por volta do século XIII já temos uma metalurgia avançada. Vários protótipos de motores estão em funcionamento e pequenos planadores mostram que em breve o homem dominará os céus. No século XV o homem já está ciente do impacto de seu progresso na natureza e foca no avanço das pesquisas com energia limpa e autossustentável, sabendo que assim terá combustível eterno e barato. Na sociedade não há motivos financeiros para o crime, pois sem a escravidão e os abismos sociais, e havendo oportunidades iguais para todos, a prosperidade bate na porta de todos, e todos desejam que o próximo prospere, pois sabem que isso influi diretamente na sua própria fortuna.
Não existem prisões e sim universidades de reabilitação para as quais são enviados os poucos criminosos que recebem mais estudo e são obrigados a trabalhar para literalmente pagar sua dívida com a sociedade. Os que são realmente maus e monstruosos, repetindo crimes e causando sofrimento alheio, não contam mais com a proteção da divindade da vida e são eliminados para o bem da humanidade. Não há riqueza exagerada, mas todos têm tudo o que desejam, o que elimina de vez qualquer chance de roubo ou corrupção. No século XVII, o homem chega à Lua. Sem o grande desperdício de homens e mulheres que haveria nas matanças das guerras e das perseguições religiosas, surgem inúmeras mentes brilhantes a cada ano. A pesquisa com células-tronco já está em estágio avançado. Não há mais guerras. Em 1800, o homem já está em perfeita harmonia com a natureza. Tudo que se pega é devolvido ao meio ambiente. Não há poluição nem destruição. Não há mais fronteiras. E todos os humanos fazem parte de uma só nação. O homem ocupa o planeta com sabedoria e responsabilidade. Não existe mais doença incurável nem deficiência física. Na virada do ano de 2100, o homem pousa no primeiro planeta habitável fora da Via Láctea. E lá encontra a resposta para uma de suas mais importantes perguntas. Ciclo Escriba Café encerrado. Em 30 de maio do presente ano do calendário gregoriano de 2013, o Escriba Café completa 8 anos. E é nesse início do ano 9 que gostaria de dar todo o crédito desse podcast a vocês, homens e mulheres que ouvem o Escriba Café, que participam e apoiam, alguns ilustres desde o ano 1. A esses, e não só, o meu muito obrigado, em nome de todo o condado de Löwenthal. Esse podcast contou com o patrocínio de Gabriel Gaspar, com sua obra O que Pensa o Homem, cujo link se encontra no site. Além disso, contou também com a contribuição de Wanderson Zonato, do site geektalk.com.br, e Fabrício Prates. Vocês encontram os links citados na ficha técnica desse episódio no site do Escriba Café, onde também conferem a trilha sonora e outras informações. Um agradecimento especial também para os produtores do Imagens Históricas, que considero um oásis de cultura no meio de tanta futilidade no Facebook. Recomendo que curtam e sigam o Imagens Históricas no Facebook, e recomendo muito. Senhoras e senhores, estão todos convidados a montar sua própria versão da história sem a religião. Criem um artigo com o tema O Mundo Sem Religião e recriem a história de Roma até os dias de hoje, sem a religião. É claro que serão aceitos trabalhos contra e a favor da influência religiosa no mundo. Os textos selecionados farão parte do próximo e-book gratuito do Escriba Café, desde que sejam criados com fundamento, pesquisa e boa argumentação. Acompanhe o site que nos próximos dias serão postadas mais informações sobre esse concurso.
Não posso prometer, mas estou em busca de patrocinadores para premiar o melhor dos textos, com um prêmio tentador. Se alguém tem interesse em patrocinar esse concurso, entre em contato. Deixem seus comentários sobre esse episódio em escribacafé.com. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. Todos de pé para o hino oficial de Löwentor. Não há glória na ignorância humana. Um inseto é ignorante, mas mesmo assim, se sumir da terra, toda a vida também será extinta do planeta. Já se nós sumirmos, a vida prosperará na terra. Enxerguemos os deuses e os demônios que podemos ser. Nosso destino está unicamente em nossas mãos. O hoje para os vivos, o amanhã para os fortes. Senhoras e senhores, Löwentor.
et luna, statu variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabilis, nunc obtura, et tunc curat, ludo mentis asiem, egestatem, potestatem, dissolvit ut glacier. Conexão encerrada.